Olá, seja bem-vindo mais uma vez a essa transmissão que todas as quintas-feiras nós meditamos na Palavra de Deus e oramos uns pelos outros. O desejo do meu coração é que o Senhor fale de uma forma especial com você e que essa palavra encontre lugar no seu coração. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua presença e clamamos para que o Senhor fale conosco, ó Deus, nesse tempo. Que a Tua vontade seja estabelecida, Pai. E o Senhor, que é Deus que conhece os corações, possa agir de uma forma especial na vida de cada um dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, grande louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Esse é o tempo em que nós colocamos os nossos motivos de orações na presença de Deus. Talvez você tenha motivos no teu coração e nós vamos orar por esses motivos neste momento. Nós queremos reafirmar aqui a nossa decisão de orarmos juntos pela mãe do nosso querido Renato, que tem enfrentado dificuldades de saúde muito grandes, com uma pneumonia muito severa e necessita das nossas orações e do nosso clamor. Renato e Edneuza, nós vamos permanecer orando para que Deus cumpra a vontade, possa restabelecer a saúde de todos por aí. Oramos pelo teu pai também, o seu José de Lima, que tem enfrentado dificuldades de saúde, e nós temos colocado eles diante da presença do Senhor. E que o Renato Tiese aí, junto da família, possa perceber e enxergar Deus de perto. Nós temos razões de gratidão. Ali, o tio da Gabi, o senhor Hélio,
o procedimento que seria feito no rim, não foi necessário fazer, e descobriram que a hemorragia estava vindo de um outro lugar, e graças a Deus o Senhor deu sabedoria aos médicos e ele está bem, se recuperando, e nós vamos continuar orando por ele. Vamos reafirmar as nossas orações pelo irmão Leandro. Tem tido dificuldades ali com a perna e Deus há de agir. Leandro, estamos juntos para que Deus conduza você e você possa ter vitória na área da saúde aí, mas também aí na vida profissional, que você tem buscado a tua colocação no mercado de trabalho. Nós vamos orar. O irmão Leandro tem passado dificuldades depois de uma amputação que ele fez, mas Deus tem se mostrado como Deus generoso e como Deus misericordioso. Nós vamos seguir orando também pela saúde da irmã Silvana. Silvana, estamos juntos em oração, clamando pela sua saúde. Foi muito gostoso ter você aqui no domingo e dar um abraço. Deus há de completar a obra daquilo que Ele já começou. E nós vamos orar também, né? O irmão Renato tem pedido ali por um amigo, por um vizinho ali que trabalha perto de um açougue, onde ele costuma estar ali, e esse rapaz descobriu uma leucemia ali dentro do sangue. E ele tem passado, um menino jovem com muitas dificuldades, e nós vamos nos unir em oração pela vida dele, para que o Senhor faça um milagre acontecer e dê uma oportunidade para que esse jovem conheça de forma prática o amor de Jesus. Vamos orar por esses motivos e por aquilo que está no seu coração. Pai, nós oramos para que o Senhor, que conhece, Deus, cada razão, esses motivos, antes mesmo que viéssemos às nossas bocas ou mente, o Senhor já conhecia. Por isso nós colocamos, ó Deus, a saúde de todas essas pessoas, ó Deus, que nós citamos, para que o Senhor visite de uma forma extraordinária a mãe do Renato, o pai da Edneuza, Deus, o tio ali da Gabi, Pai, o amigo do Renato, Deus, a irmã Silvana, o Leandro, Deus, toma-os nas tuas mãos e leve-os, Deus, para a restauração plena, e que eles sejam capazes de ver o Senhor perto e agindo de uma forma especial. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus por cada motivo que neste momento está sendo colocado pelos teus servos, pessoas, situações, para que o Senhor possa intervir de acordo com a tua vontade. Nós clamamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz vem meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz vem meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei.
Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Tem uma palavra hebraica chamada Hosana, que quer dizer, venha nos salvar agora, é um clamor, pedindo por salvação. Mas o Rei da Glória já veio, já nos salvou, já nos resgatou. E essa palavra ao longo da história agora é usada como louvor, como uma expressão de agradecimento àquele que já nos resgatou. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é para teu louvor, pois com
contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Esse é o momento em que nós vamos meditar na palavra de Deus para que o Senhor ele fale de uma forma especial ao meu e ao seu coração. Todas as quintas-feiras nós estamos trabalhando uma série de mensagem chamada Chamados para Conquistar. E o objetivo dessas mensagens é que nós possamos ter ferramentas durante esse ano, para que todos os desafios, para que a nossa caminhada, a nossa jornada na presença do Senhor seja repleto daquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Na última semana nós vimos que Deus ele começa a falar junto ali ao coração de Josué, fazendo uma promessa muito clara de que ele, da mesma forma como havia estado com Moisés, que era aquele que liderava o seu povo, ele deposita a mesma promessa para com Josué. O verso 5 do capítulo 1 de Josué, a segunda parte ali, a parte B, ela vai dizer: assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Essa era a promessa de que naquele momento Josué estava sendo escolhido como seu sucessor. Esse é aquele momento que é conhecido como o chamado de Josué para que ele pudesse liderar o povo ali naquele período. E era um período de grandes conquistas que eles teriam que enfrentar por diversos povos superiores belicamente do que eles ali, mas o Senhor prometeu que mesmo diante das grandes lutas, Deus, o Senhor, Ele estaria presente. Deus garante a sua presença diante de todos os desafios que ele enfrentaria. E logo em seguida, Deus ele ainda faz uma afirmação com relação ao chamado, à escolha de Josué, e é baseado nesses dois versículos 6 e 7 que nós hoje nos debruçaremos no tema da mensagem de hoje. O texto vai dizer, verso 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Deus, além da presença constante que havia afirmado ao coração dele no verso 5, no verso 6, o Senhor o desafia para que ele possa ser forte, para que ele tenha coragem para enfrentar tudo aquilo que seria necessário, pois as dificuldades viriam. Aqui sempre tem uma lição muito especial que durante toda a palavra de Deus a gente vê que o andar com Deus, o ouvir a Deus e o obedecer ao Senhor não irá nos isentar de assumirmos responsabilidades e nem mesmo de passarmos por dificuldades. Por isso que ao chamar Josué a ser forte, vem acompanhado de algo chamado obediência. Afinal de contas, Josué ele precisaria confiar que Deus estaria presente, de que Deus era aquele que garantiria o cumprimento das promessas. Josué, ele já tinha uma caminhada ao lado de Moisés, ao lado de Arão, de Ur, e eles ali sabia como Deus estava presente com o seu povo diante das promessas. Existia já uma caminhada junto da presença de Deus. Ele acompanhou Moisés durante muitos anos, ele foi um líder estratégico ali de Moisés durante ali o tempo em que ele liderou aquele povo.
E mesmo ele tendo essa experiência, ele tendo uma história com Deus, o Senhor reafirma o desafio para que ele fosse forte e corajoso. Queridos, isso mostra que na minha vida e na sua vida, independente do tempo de caminhada com Deus, que eu e você nós temos, o Senhor sempre irá reafirmar ao meu e ao seu coração que deveríamos ser corajosos e ter forças para que nós possamos obedecer e caminhar na direção daquilo que Deus tem para nós, nas conquistas que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. Quando Deus desafia Josué a se tornar forte e corajoso, ele sabia que a força e a coragem não era algo simplesmente automático na vida de uma pessoa, nem mesmo na vida de uma pessoa que tem caminhado na presença de Deus. A coragem ela precisa ser renovada, principalmente quando os desafios aumentam. Talvez esse ano você terá desafios difíceis na sua jornada, mas essa palavra de que Deus está contigo e que Ele desafia você a ser forte e corajoso, ela precisa minar o teu coração e ela precisa se tornar ali a base do alicerce para que você possa vencer as batalhas do dia a dia. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei, que as mesmas promessas de Deus feita ali no coração de Josué, naquele início de jornada, é a mesma promessa que Deus, o Senhor, confirma diante de nós. E Ele traz algumas recomendações de que nós teríamos que ser fortes e corajosos, sim, mas nós deveríamos nos apegar e não nos desviar daquilo que havia sido ensinado. Ou seja, nós não podemos nos afastar da fonte que é o Senhor Jesus, que é a presença de Deus. Por isso que o Senhor Ele nos chama a demonstrar coragem quando nós decidimos obedecer mesmo diante das dificuldades. A nossa obediência vem acompanhado da honra do Senhor na nossa vida. E quando eu olho para essa história, eu vejo que Josué, ele tinha experiências com Deus. Josué, ele tinha experiências com o Senhor e isso fazia com que ele pudesse lembrar do agir de Deus diante de circunstâncias, diante de batalhas difíceis. Lá em Êxodo, no capítulo 17, a história conta de que houve um determinado momento em que Moisés liderou o povo numa batalha contra os amalequitas. E foi uma batalha muito difícil, foi aquela batalha em que Moisés ele estava com a vara de Deus, com o cajado do Senhor na mão, e enquanto ele mantinha as mãos erguidas, o exército do povo de Israel, ele estava vencendo a batalha, mas quando os braços cansavam e ele baixava as mãos ali naquele lugar, o exército amalequita começava a reagir. E ali naquela ocasião, tanto Ur como Arão foram lá e ergueram as mãos de Moisés para que ele pudesse manter as mãos erguidas até que a vitória final acontecesse. Nessa batalha contra os amalequitas, Josué, ele era um líder estratégico usado por Deus na vida de Moisés. E o texto lá em Êxodo 17, no capítulo 17, versos 8, 9 e 11, ele irá dizer assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. E então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. E lá o verso 13 vai dizer: E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Olha aqui a parceria. O líder Moisés contando com o guerreiro Josué. Queridos, naquela batalha, Josué, ele lutava no vale, no fronte, na linha de frente da batalha. Moisés, ele estava nos bastidores em oração, com as mãos levantadas no monte, para que Deus cumprisse a promessa e lhes desse a vitória. E eles experimentaram a vitória que veio quando Deus interviu, cumprindo a sua promessa na vida daquele povo. Aquela vitória não aconteceu simplesmente porque Josué, ele era um hábil guerreiro.
Ela não aconteceu simplesmente porque Moisés, ele era um grande líder, mas aconteceu porque Deus estava presente, porque o Senhor tinha planos. Queridos, aplicando na nossa vida todas as vezes que os planos de Deus estão diante de nós, eles serão cumpridos para a glória de Deus. A vontade do Senhor é cumprida na minha e na sua vida, não por causa da nossa habilidade, da nossa força, da nossa sabedoria, do nosso entendimento, ou nem mesmo da quantidade de tempo que temos caminhados na presença de Deus. Mas a vitória vem porque o Senhor está presente. Porque o Deus da batalha, o Deus de Israel está conosco. E isso garante que nenhum inimigo irá prevalecer diante de nós. De que mesmo que venham as batalhas e as dificuldades, o Senhor Deus, Ele estava presente. Estava claro no coração de Josué, e ele já havia aprendido na história dele com Deus, de que não é somente através da força humana que a vitória vem sobre as nossas vidas, mas a vitória é estabelecida por causa da ação do Senhor dos exércitos do nosso lado. Você tem vivido com a certeza e convicção de que o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, Ele está caminhando contigo? Ele está liderando você diante das batalhas. O Senhor Deus Todo-Poderoso tem se revelado a você de forma extraordinária. Queridos, tem um teólogo chamado Dale Davis, e ele diz o seguinte, ele comentando a respeito de Josué, ele afirma que Deus prepara os seus servos ao longo do caminho, até mesmo às vezes antes de confiar responsabilidades. Talvez as lutas, as batalhas, as dificuldades que você esteja enfrentando, seja o preparar de Deus para tudo aquilo que Ele tem a se revelar e a dar a você. Deus, Ele forja em nós todos os dias o nosso caráter para que nós, como cristãos, possamos viver de uma forma que sejamos parecidos com Jesus e não vivermos somente do jeito que nós achamos ou entendemos. Talvez você seja bem-sucedido na sua vida profissional, talvez você já tenha uma estabilidade financeira na sua vida, e isso é maravilhoso. Só que isso não garante as vitórias do Senhor sobre a sua vida. A vitória é garantida quando nós vivemos com a certeza de que Deus está presente, de que o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. E da mesma forma como o Senhor agiu na história de Josué lhe dando a vitória, na vida de Moisés, Ele também é o Deus que age na nossa vida. Afinal de contas, nós não chegamos até onde estamos sozinhos. Nós chegamos aqui pela graça, pela misericórdia e pelo direcionamento de Deus. Por isso que, diante dos novos desafios, você jamais pode esquecer aquilo que Deus, o Senhor, já fez por você. Sabe por quê? Porque quando nós esquecemos que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está conosco. E quando nós deixamos de lado aquilo que Ele já fez no passado, o futuro parece mais assustador do que Ele realmente é na nossa vida. Você já parou para refletir sobre isso? Por isso que ao nos debruçarmos sobre a história de Josué, nós possamos olhar para o passado, olhar para a nossa história e nós temos a certeza de que o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. Agora, ao olhar para a história e para o chamado de Josué no início desse livro, nós vemos que também Deus, Ele confirmou a sua presença pelo caminho. Deus, Ele confirmou a presença dEle diante do caminhar de Josué na liderança do seu povo. Josué, ele lidera esse povo de uma forma estratégica por várias situações. O capítulo 3 tem um marco especial que era a travessia do Jordão. E aquele era um momento em que Deus estava afirmando e reafirmando ao povo a liderança de Josué. Porque ele havia sido escolhido não pelo povo, mas por Deus. E lá no verso 7 vai dizer que hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, diz o Senhor, para que saibam que estarei com você, da mesma forma como estive com Moisés.
Queridos, a certeza de Deus pelo nosso caminho precisa ser algo vivo e não simplesmente questionável. Se você tem duvidado a presença de Deus ao seu lado e nas suas batalhas, talvez você tenha perdido o seu relacionamento com Deus pelo caminho. E você começou a ser minado pela incredulidade. E isso nos afasta da presença de Deus. Talvez hoje você precisa confessar o seu afastamento e parar de achar que Deus o abandonou, porque o Senhor não o abandonou. O Senhor está presente, mas você tem se tornado incapaz de perceber Deus agindo ao seu lado. O Senhor, ele reafirma a Josué a sua presença, e ele traz ali que enquanto ele fosse fiel e obedecesse, Deus permaneceria fiel. Calvino ele vai dizer que Deus ele fortalece os seus servos, não tirando da vida desses servos os desafios, as batalhas e as lutas, mas sustentando-os enquanto caminham. Por isso que na nossa jornada o Senhor ele vai nos sustentando a cada dia. À medida que nós nos entregamos nas mãos do Senhor e Deus se torna o nosso tudo, as batalhas serão vencidas e as nossas forças serão renovadas diante da presença de Deus, da presença do Senhor. Muitas vezes nós queremos ter a total segurança das coisas, das situações que nos cercam nas nossas mãos. E às vezes nós fazemos isso sem querermos obedecer a Deus. Não existe garantias quando as nossas forças são aquilo que tem nos guiado nas nossas batalhas. Agora, quando o Senhor, Ele é aquele que nos desafia a dar passos de fé, e com a certeza de que Ele está conosco, isso sim traz segurança ao nosso coração. Josué, ele viu Deus agindo pelo caminho da sua história e por isso ele foi desafiado a dar passos de fé para conduzir aquele povo de acordo com a vontade do Senhor. A aplicação prática para a minha vida e para a sua vida é: existem passos que Deus já determinou ou ordenou que você desse e você ainda está relutando. Talvez esse passo da obediência seja o marco para onde Deus irá honrar você, da mesma forma como honrou Josué diante da liderança daquele povo. Muitas vezes a confirmação de Deus, essa confirmação virá depois que dermos passos de obediência na nossa vida e na nossa jornada. É muito interessante porque quando nós olhamos para a história de Josué, hoje nós temos o início, o meio e o fim relatado nos livros. Josué não tinha, ele não sabia como seria a sua caminhada e a sua jornada. E lá no capítulo 21, no verso 43 e 45 a 45, vai mostrar a fidelidade de Deus sendo cumprida, confirmada até o final. A palavra do Senhor vai dizer: assim como o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali, o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. E de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas elas se cumpriram. A grande lição é que Deus ele é fiel e cumprirá até a última promessa feita ao meu e ao seu coração. Josué ele está declarando que nenhuma promessa do Senhor falhou, todas se cumpriram. O mesmo Deus que prometeu estar com ele no início, permaneceu fiel até o final. Deus ele não somente inicia a sua obra, mas ele é fiel e justo para completá-la. Deus não quer apenas que eu e você comecemos bem, mas Ele deseja que nós permanecemos fiéis até o fim e Ele mostrará de forma prática a sua fidelidade para com a minha vida e para com a sua vida. A grande aplicação prática é que tipo de testemunho você deseja dar daqui a alguns meses ou anos da sua vida.
Lembre-se que a fidelidade de Deus ela é diária e ela constrói em nós um testemunho duradouro, onde as pessoas enxergam a presença de Deus em nós. As pessoas têm percebido Deus na sua vida? Ou será que isso já foi deixado de lado há muito tempo? Deus ele deseja restaurar a sua fé, para que você seja capaz de enxergar o Deus presente agindo nos detalhes. Por isso a palavra dele para mim e para você é: seja forte e corajoso. Não pelas nossas forças ou habilidades, mas porque Deus tem demonstrado a sua fidelidade. Deus, quando ele se demonstra fiel a nós, é porque nós precisamos ter a nossa força e a nossa fé reestabelecida para que possamos enfrentar as dificuldades e, diante da coragem que necessitamos, Deus ele irá nos guiar a darmos os passos de fé, e aquilo que for possível a nós, que cabe a nós, nós iremos fazer guiados e direcionados pelo Senhor, e aquilo que nós não podemos, Deus há de agir. Guarda essa palavra no seu coração e que ela se torne viva diante dos desafios que você tem. Talvez hoje você precisa reafirmar o seu relacionamento com Deus, para que Ele restaure a sua visão e você seja capaz de enxergar o que Deus está fazendo. Mas talvez você precisa agradecer, porque Deus já tem guiado e direcionado a sua vida. E você jamais pode deixar a gratidão de lado, porque essa é uma marca do agir do Senhor na nossa vida. Eu não sei quais são os desafios de Deus para você, mas uma coisa eu sei: Deus, o Senhor dos Exércitos, está com você e deseja que você tenha a vitória que Ele já preparou para a glória dEle e para que você possa ver o agir poderoso do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome.
Teu nome é santo, Teu nome é poderoso, Pai. E que Tu possa nos levar a reconhecer, Pai, cada dia a Tua santidade, a Tua grandeza, a Tua majestade, e que possamos, Pai, manifestar por nossos lábios que Tu és maravilhoso, Deus. Em nome de Jesus que lhe pedimos. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso é, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Espero que você tenha sido abençoado e seja forte e corajoso. Essa é a palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. E que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda daquilo que Deus tem preparado para você. Que Deus abençoe você. Eu espero você no fim de semana, às 9 da manhã na nossa escola bíblica discipuladora e às 19 horas na nossa celebração. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.